Fala pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E você já parou para pensar como nasce uma caixa de som que vira praticamente sinônimo de toda uma categoria? Aqui no Brasil, por exemplo, muita gente chama qualquer caixa portátil de JBL. Mas por trás disso tem estratégia, design, comportamento de consumidor e até decisões globais que começam lá do outro lado do mundo. E é exatamente sobre isso que a gente fala hoje. E hoje você também confere: 4G e 5G podem acabar com a falta de sinal nas estradas, prompts antigos não funcionam no ChatGPT e BYD Mako chega ao Brasil em 2026 para brigar no mercado de picapes. Eu sou Marcelo Fischer e esse é o podcast Canaltech. Para a gente entrar no tema do episódio e entender como que esses produtos são criados e principalmente por que eles fazem tanto sucesso, você confere agora a conversa do nosso editor de produtos, o Léo Miller, com Sharon Peng, vice-presidente sênior de pesquisa e consumo, P&D e engenharia da Harman, empresa responsável por marcas como a JBL. Na entrevista, ela explica como a empresa estruturou sua operação global, o papel de Shenzhen, na China, no desenvolvimento dos produtos, como surgiram linhas icônicas como a Flip e a Boombox, e o que o comportamento dos consumidores, especialmente no Brasil, revela sobre o uso da tecnologia no dia a dia. Além disso, eles falam sobre o futuro do áudio, com o avanço da inteligência artificial e de novas experiências que começam a surgir dentro dos próprios dispositivos. E para facilitar a experiência, você acompanha esse papo com a dublagem da Fernanda Santos. Qual é a lógica de mover o design de produtos daqui de Northridge, na Califórnia, para Shenzhen? E qual foi o motivo que a Harman e a JBL viram para fazer isso? Bem, foi há 16 anos que tomamos essa decisão estratégica. Naquela época, muitos eletrônicos de consumo eram baseados nos Estados Unidos e na Europa, sabe? E toda a situação foi uma grande mudança, porque a cadeia de suprimentos, tudo estava se movendo para o leste. Manufatura, custos de mão de obra, tudo estava lá. A Harman, na época, tomou a decisão estratégica pensando que gostaríamos de ser os melhores e os mais rápidos para o mercado. E fazia total sentido ter manufatura, design, tudo dentro de um período de tempo muito curto. Isso provou ser, até agora, uma decisão muito acertada para nós estarmos lá. Shenzhen, como uma sede de áudio, de consumo ou de P&D, estamos sempre a, no máximo, 2 horas de distância dos nossos ODMs, das nossas casas de desenvolvimento independentes e da nossa equipe de P&D. Então, em termos de comunicação, é muito fácil e também temos um grupo muito maior para buscar a melhor qualidade, o melhor preço e o melhor tempo para fazer nossos produtos. Você tem algum exemplo de decisões muito boas, ou melhor, produtos muito bons que nasceram em Shenzhen e que você talvez não conseguisse fazer aqui ou em qualquer outro lugar do mundo? Acho que muitos produtos bons vieram de lá, com certeza. Como eu disse, o custo e a velocidade de engenharia, tudo somado, Shenzhen realmente oferece um paraíso para fazer isso de forma mais rápida, ágil e barata. E, sabe, começando pela Flip geração 1, onde já estamos na geração 8, ela continua sendo uma das mais vendidas. Todos esses alto-falantes portáteis que estamos fazendo lá, eu diria que em termos de velocidade, qualidade e custo, nenhum lugar pode superar Shenzhen. Nenhum lugar pode superar a Harman Shenzhen. Contem como vocês viram a ideia da Flip geração 1 e como que ela mudou ao longo dos anos. O que realmente aconteceu foi a revolução do Bluetooth. Em 2010, o Bluetooth começou a ficar disponível em todo lugar. E não sei se você é muito jovem para lembrar, mas costumavam existir aqueles primeiros alto-falantes que saíam como pods, onde você encaixava seu telefone em um tipo de base, e a música saía dali. Não era muito sofisticado. E então a ideia da JBL foi: bem, nós fazemos alto-falantes, então por que não elevamos isso? O design foi, na verdade, inspirado pelo tamanho de uma lata de Coca-Cola. Eles disseram: isso tem que ser portátil. Se as pessoas quiserem colocar na bicicleta, eles colocam no suporte de garrafa. Se quiserem colocar na mochila, elas colocam. Então eles decidiram fazer do tamanho de uma lata de Coca, porque as pessoas estão acostumadas com isso e é algo natural. Essa foi a inspiração. E isso simplesmente criou uma categoria.
Foi um sucesso tão massivo que ainda somos o produtor número 1 de alto-falantes Bluetooth no mundo. A porcentagem de mercado às vezes sobe para 80%. Agora estamos em torno de 70% e pouco, mas isso varia. A Flip criou toda uma categoria de áudio portátil. No Brasil, JBL é meio que sinônimo de alto-falante portátil. As pessoas chamam qualquer um de JBL, não importa a marca. E quanto à Boombox, ela é apenas uma Flip maior ou é algum dispositivo diferente na visão de vocês? É diferente. No começo, aqui em Northridge, tínhamos uma equipe de multimídia que já fazia ótimos alto-falantes para computadores e laptops, como o Harman Kardon Soundsticks, aquele transparente. Como disse, o Bluetooth começou e então iniciamos os portáteis com a Flip. Depois da Flip, as pessoas pensaram que precisavam carregar o celular, certo? Então fizemos a Charge, que pode carregar 2 telefones e tocar ao mesmo tempo, e é um pouco maior. Da Charge veio a Extreme e um pouco maior que isso, perfeita para um piquenique com amigos. Mas então alguns jovens pensaram, isso não é o suficiente, queremos mais. Então veio a Boombox. Antes da Boombox tínhamos uma versão da Harman Kardon. E então veio a Flip, a Charge, a Extreme. E para as gerações mais novas que colocam na mochila, temos a Clip e a Go. A Clip era a versão dos Estados Unidos e a Go era a versão da Europa. Eu meio que conheço os dois nomes, mas eu não sabia que eram de regiões diferentes. Sim, mas todas foram vendendo cada vez melhor. A Flip começou com apenas um alto-falante, era mono. Gradualmente fomos colocando mais alto-falantes, um woofer mais forte, tamanho maior. E se você quer uma dinâmica melhor, frequências altas melhores, a Boombox serve para esse propósito mais do que qualquer outra. E além disso, geração por geração, desenvolvemos nossas inovações internas para criar um som muito melhor, mesmo com um design similar. Agora, a Boombox também está no nosso ecossistema. Temos uma plataforma onde unificamos todos os portáteis e alto-falantes domésticos em uma interface, que pode agrupar com Auracast, Party Boost e outros modos. E vocês têm as versões Wi-Fi das Boombox agora, certo? Sim, a versão Wi-Fi foi parte dessa iniciativa de plataforma única. Mas fiquem ligados, estamos fazendo a versão Bluetooth do ecossistema também. Forneceremos mais serviços de streaming e esperamos que o ecossistema da Harman seja independente. Não temos a vantagem que a Apple tem com seu próprio reino, mas isso também é nossa vantagem, porque podemos trabalhar com todos os telefones e todas as marcas. Estamos tentando construir nossa própria experiência de usuário e como fazer conexões dinâmicas e contínuas. No futuro, o usuário não precisará saber se é Wi-Fi ou Bluetooth, é apenas sem fio. Esse tipo de experiência está sendo construída agora. E uma coisa que eu gostaria de adicionar sobre a inspiração para a Boombox, especialmente sabendo que o Brasil vende mais Boombox do que qualquer outro lugar no mundo. Nossas equipes fazem pesquisas de design e experiência do usuário e viram uma oportunidade porque muitos jovens estavam atraídos pelo vintage. Eles estão amando discos de vinil agora. Minha sobrinha de 15 anos ama a Vinícius, tem até uma vitrola. E eles pensaram, bem, a Boombox é uma coisa tão icônica quanto eu estava crescendo. E se trouxéssemos a Boombox de volta? Algo portátil, muito alto e especificamente para o caso de uso de levar para na praia ou para um barco. Então fizemos com classificação IPX muito alta para ser a prova de água e de poeira e simplesmente decolou. E falando nisso, os jovens são criativos e corajosos. Você pensaria que os ciclistas usam apenas as pequenas, Flip e Charge, mas na verdade eu vi várias vezes jovens andando de mountain bike com uma boombox acoplada, tão alto, mostrando o nível de energia enquanto pedalam. No Brasil, você vê boombox em todo lugar, elas são onipresentes. Então, qual é o próximo passo para os alto-falantes portáteis? Vocês criaram essa categoria, foi uma revolução. Como que vocês podem tornar isso ainda melhor nas novas gerações?
O som exclusivo, o Signature Sound, é sempre nosso padrão. Temos que manter. Mas a inteligência artificial é realmente a direção para onde as coisas estão indo. Com as últimas Boombox, Charge, Flip e Extreme, você já tem versões de algoritmos de IA. Sempre há uma limitação física para qualquer coisa que você possa tocar, em termos de material e hardware. Mas o processamento de sinal digital alimentado por IA é a inteligência matemática sobre a camada física, para tentar maximizar os limites e ir além do que foi projetado. A inteligência adiciona olhos às coisas físicas. Elas sabem onde podem ir mais longe, então estamos usando algoritmos de IA para melhorar e inovar. Outra coisa é que colaboramos com uma empresa do Brasil para o karaokê da Paribox, a Moisés AI. Eles estão no Brasil, esqueci qual cidade, mas tem escritório em Salt Lake City. É uma empresa muito interessante. Eles estavam no negócio há anos, mas mais focados na nuvem e em profissionais. Na nuvem significa que precisam de grande poder computacional. Você baixa a música, roda o algoritmo e separa a guitarra do resto, por exemplo. O que fizemos com eles foi trazer isso para o dispositivo. E isso é um grande desafio. That's a big challenge. Da nuvem para o dispositivo, é isso? The real challenge is the computational power. Sim, o desafio real é o poder computacional. Isso quer dizer que agora os alto-falantes de vocês precisam ser computadores para fazer tudo isso? No, we don't need to be computer. That's where Não precisam ser computadores. E é aí que a nossa engenharia entra. Precisamos usar o mínimo de energia para alcançar o mesmo resultado. Chamamos isso de Edge Computing, computação de borda. Significa que tudo é feito no dispositivo. Não precisamos de um chip da NVIDIA. Podemos usar um chip comum e fazer a separação de faixas. Podemos separar até 3 faixas agora. Você pode remover a bateria, a voz, a guitarra ou o piano e tocar tudo junto. Você cria a sua própria banda. Se quiser aprender guitarra, você pode praticar em casa com a Paribox. Temos 2 versões, uma menor e uma maior, tudo isso com essa empresa brasileira. Vamos agora para o Giro de Notícias. A Anatel quer resolver um problema que muita gente já passou: ficar sem sinal no meio da estrada. Um novo leilão deve levar 4G e 5G para cerca de 6.500 quilômetros de rodovias federais que hoje ainda têm cobertura ruim ou inexistente. 8 operadoras já demonstraram interesse, e a ideia aqui não é só arrecadar dinheiro, mas garantir que essas empresas realmente invistam em infraestrutura. A tecnologia usada vai ser a faixa de 700 MHz, que consegue alcançar áreas maiores, perfeito para a estrada. E tudo isso significa mais conexão, mais segurança e menos apagão de sinal durante as viagens. Se você usa inteligência artificial e sente que ela não responde mais como antes, o problema pode não ser a ferramenta, mas o seu prompt. Com a evolução de modelos como o GPT 5.5, aqueles comandos antigos, mais genéricos, deixaram de funcionar tão bem. Isso acontece porque a IA ficou mais avançada. Hoje ela entende melhor contexto, intenção e nuances. Só que em troca, também exige instruções mais claras e bem estruturadas. Na prática, pedidos vagos tendem a gerar respostas superficiais. Já quando você explica o que quer, define o formato e dá o contexto, o resultado melhora bastante. A dica é simples: trate a IA como uma pessoa. Quanto melhor o briefing, melhor o resultado. E nesse cenário, saber escrever bons prompts deixa de ser um detalhe e passa a ser uma habilidade essencial no dia a dia. A BYD já está preparando sua nova picape para o Brasil, e agora a gente já sabe o nome e quando ela chega. O modelo vai se chamar Mako e tem lançamento previsto para setembro de 2026, com produção nacional lá em Camaçari, na Bahia. A ideia da marca é entrar forte em um dos segmentos mais disputados do país, competindo com nomes como Fiat Toro, Ford Maverick e Ram Rampage. E tem um diferencial importante aqui: a picape deve trazer um sistema híbrido flex, que combina eletricidade com combustível, algo que ainda é raro nesse tipo de veículo. Depois de um começo mais tímido com a Shark, a BYD tenta agora ganhar espaço de vez no mercado brasileiro com essa nova aposta. Valeu, pessoal! O podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveita para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixa uma avaliação e um comentário no seu aplicativo de podcast preferido.
Esse episódio foi roteirizado por Fernanda Santos e apresentado por Marcelo Fischer, e contou com reportagens de Nathan Vieira, André Magalhães e Paulo Amaral. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Vicenzo Varim e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!